look de hoje aqui no Foz Pet na TV é da Fábia Primo, essa loja exuberante na Vila A, aqui em Foz do Iguaçu, que me cedeu esse look que é maravilhoso, numa cor pink. Então quero mandar um beijo para as meninas da Fábia Primo e o Instagram deles está aparecendo aqui na sua telinha para vocês também conferirem todas as novidades da loja. E o meu beijo, meu abraço para essa delicadeza em forma de pessoa que é a Bárbara Conrado. Ela mandou esse arranjo para brilhantar ainda mais nosso programa. Ela que apoia a causa animal, que tem uma loja, uma boutique de flores de luxo maravilhosa aqui em Foz. Então tá aqui também o Instagram deles para você conhecer e presentear aqueles que você mais ama. E minha convidada do Foz Pet na TV de hoje é a Bibiana Orsi. Ela é mãe, cristã, Polícia Federal e ativista da causa animal e dos direitos da mulher e das crianças. Seja muito bem-vinda, Bibiana. Obrigada pelo convite. Ai, que prazer, que honra ter você aqui. Eu sou muito fã do seu trabalho. Eu também posso dizer o mesmo. Bibiana, começa contando para quem está em casa um pouco da sua linda trajetória. Como você mesmo disse, eu sou mãe do Lucas, né? Sou cristã, sou policial federal há quase 15 anos, exercendo sempre a minha profissão aqui na Tríplice Fronteira. Além do meu trabalho específico dentro da Polícia Federal, fui representante, presidente dos sindicatos policiais federais, trabalhando pela segurança pública como um todo durante uma década aqui no Paraná. E ao longo desse tempo todo, a par somando ao trabalho da segurança pública, eu sempre tive um envolvimento pessoal muito grande, uma questão de confissão, de fé mesmo, o trabalho junto à causa animal. Eu sempre trabalhei com animais resgatados, sempre auxiliei muitas protetoras aqui em Foz do Iguaçu, sempre procurei cobrar as autoridades em relação às políticas públicas, né? Nas nossas horas vagas eu desempenho um trabalho de palestras junto a crianças de comunidades vulneráveis, para trabalhar a prevenção ao uso de drogas, a prevenção à corrupção nas nossas crianças. Faço trabalho junto a comunidades carentes de assistência básica mesmo, em muitas áreas de ocupações aqui em Foz do Iguaçu, e aí junto com essa aproximação das famílias, a gente trabalha também o combate à violência contra a mulher. Então, é esse mais ou menos o nosso ritmo de vida, né? Brigando pelos animais, tentando fortalecer as crianças e as mulheres e no meio disso tudo ainda fazendo política. Nossa, eu acho fantástico, acompanho o seu trabalho, eu acho lindo, assim, eu falo por mais mulheres iguais a você, porque você está edificando, você está levantando a mulher, e a realidade hoje, a mulher sofre muita violência. Então, assim, quanto mais a gente abordar, falar desse assunto, que muitas mulheres têm vergonha ou, né, omitem, não se calam diante do que estão acontecendo. Então, é muito importante o seu trabalho para poder encorajar essas mulheres, né? Sim, e no caso do trabalho com relação ao combate à violência contra a mulher, muitas vezes é abordado só a violência física. Tem a psicológica, né? E há uma série de outras violências. E quando a gente casa esse contato com as mulheres vulneráveis, e o trabalho nosso com a causa animal, a gente vê que são as mulheres que estão em 90% dos casos envolvidas com a proteção do bem-estar animal, se você perceber. E muitas vezes são as mulheres sem condição financeira nenhuma, que tiram da onde não tem, para estar acolhendo os nossos pets também em condição de violência, de maus tratos. São elas também. Você vê a porcentagem de protetoras aqui em Foz, a grande maioria são mulheres. Eu falo que elas são as guerreiras. Às vezes não tem estrutura nenhuma, não tem ajuda vinda de lugar algum. Elas estão lá, tiram da onde não tem, se endividam, estão bloqueadas na clínica, mas estão lá, fazendo resgate, lutando. Então eu falo que as protetoras são as grandes heroínas da cidade. São, com certeza. Fazem o papel que abraçam uma causa que é social, sim, mas abraçam responsabilidades que não são delas, sim, dívidas que não são delas, né? Sim. E muita gente às vezes ainda questiona, né, nas redes sociais. Eu mesmo sofro alguns tipos de questionamento quando a gente posta em relação, não quando a gente posta de violência contra animais, mas quando a gente pede apoio financeiro ou divulga eventos da causa animal, sim, divulga, olha, isso aqui é para alimentar quase 400 animais abrigados, a gente tem X animais internados.
Às vezes as pessoas até me questionam, Bibiana, mas com tanta gente passando fome, com tanta criança precisando de ajuda, vocês só sabem falar em cachorro. Aí eu chamo no privado e falo, olha, você está falando com a pessoa errada. Porque eu milito e trabalho pela causa animal e também milito e trabalho por criança, por idoso, por mulher. Agora, um fato é que, em relação à política do bem-estar animal, nós estamos no Brasil numa fase de formação de uma política pública. Exatamente. Né? Como anos atrás, nós começamos, lá pelo final da década de 80, 90, começaram a ser criadas as primeiras delegacias de combate à violência contra a mulher. A gente hoje está engatinhando com a política do bem-estar animal, né? Sim. E, infelizmente, as legislações começaram a ser construídas dentro do Congresso Nacional, né? A gente teve a Lei Sanção aprovada, depois daquele escandaloso caso, né, na rede de supermercados, aquele absurdo, que não é um caso isolado, né? Mas a gente começou a ter algumas penalizações, criminalizações, mas o que preocupa a gente que pensa sociedade, pensa Brasil, pensa Paraná, mas pensa Foz do Iguaçu? Muito distante do que a legislação que está nascendo prevê, a gente não tem um mínimo de base nas estruturas municipais para fazer o mínimo, porque a gente não está falando só de combate. Se falta estrutura, por exemplo, nos órgãos de segurança, para atender quando a gente faz uma denúncia de maus tratos. Não é que é PM, não é que é GM, não quer ir lá, é porque não tem equipe, não tem efetivo específico para atender a questão do bem-estar animal. Aliás, na minha opinião, deveria ter mais de uma equipe, porque o número de denúncias, se você pode falar melhor do que ninguém, a gente recebe centenas de denúncias numa semana e não... Eu vou falar de uma estatística de uma ONG que atende aqui em Foz do Iguaçu, que por dia, 365 dias por ano, atende uma média de 6, 7 denúncias dia. A ONG Vida Animal. Isso, da Noeli Cassini. Da Noeli. Tá. Então, assim, por dia, 6, 7 casos. Isso num ano. Ela vai em bastante denúncia. Então, assim, a gente não tem atendimento. Aí vamos passar. A violência animal é o caso extremo. Mas tem outra forma do animal sofrer violência, que é morrer de fome, morrer por falta de atendimento, né? É muito bonito, pega bem para qualquer um que quer ocupar um cargo público, quer se eleger alguma coisa, vai lá e fala, eu apoio a causa animal, né? Só que na esmagadora maioria dos nossos municípios paranaenses, incluindo Foz do Iguaçu, política do bem-estar animal é só blá blá blá. Por quê? Fazem um banco de ração desse tamanhinho, que não alimenta um percentual ínfimo de animais, né? Falando uma estatística, desculpa te interromper, são 140 protetoras cadastradas, que eu desconheço todas, mas são 140. Não, inclusive o Conselho pediu acesso a esses nomes, aos critérios, Sim. né? Porque eu conheço muitas protetoras que estão recebendo quantidades ridículas, enquanto outras pessoas que já foi levantado, tem 1, 2 pets, até eu não sei como foram enquadradas como protetores, né? Estão sendo beneficiadas por uma quantidade muito grande. Aí a gente está falando do básico, comida. Mas né? Existem outras coisas. A gente continua sem combate, sem o enfrentamento à proliferação desses animais, a questão da castração. É outro, né? É o maior Todo mundo problema. promete castramóvel, todo mundo promete castração. Quantos animais a gente conseguiu castrar nos últimos 4 anos? Né? Então, assim, são dados que até as pessoas que às vezes não têm esse envolvimento muito próximo, já que estão investindo o dinheiro público, esse dinheiro tem que ser bem investido. Sim. Né? Fundamental. E ter esse senso crítico. Se foi criado, por exemplo, em Foz do Iguaçu, foi criada uma diretoria do bem-estar animal. Quanto custa essa diretoria e o que ela tem feito? Né? Quando alguém levantar uma bandeira e falar, não, eu vou me eleger para tratar, para cuidar do bem-estar animal, seja em Foz do Iguaçu, no Paraná, no Brasil, vai levantar realmente, né, qual é a capacidade dessa pessoa de executar porque de discurso, a gente tem visto, infelizmente, muitas pessoas até de má fé. A gente tem um vereador, inclusive, em São Paulo, que foi o mais votado, o Felipe Beccari, que ele faz um trabalho impecável. Nós temos uma deputada estadual no Paraná, muito atuante. Dentro do Congresso Nacional, eu que frequento muito o Congresso Nacional, frequentei durante muitos anos em prol da segurança e também do bem-estar animal,
A gente está tendo nós temos pessoas que se identificam diretamente, né? Eu vou pela causa animal, mas o que eu sempre falo, você não vai eleger 513 deputados pela causa animal, e nem é necessário. O que a gente precisa também é sensibilizar as autoridades que nós temos hoje, né, a criar política pública do bem-estar, porque a política pública do bem-estar animal, ela é muito mais ampla do que botar um castramóvel ou criar um bancozinho de ração. Engloba muito. É você começar a fazer educação com as crianças nas escolas. A conscientização desde pequeno. A conscientização. É você envolver a sociedade civil na formação desses bancos de apoio, porque eu também sou muito consciente da necessidade da responsabilidade fiscal com o investimento do dinheiro público. Óbvio que o fato de nós termos a causa animal não afasta que a saúde pública nossa é uma porcaria, que tem gente também morrendo em fila de procedimento médico. Então, se a gente quer que a causa animal tenha soluções para essa problemática de um modo mais acelerado, a solução não é também só através do poder público, é o poder público atrair a iniciativa privada para a solução desse problema, e hoje a gente não faz. Eu quero até voltar agora no assunto de maus tratos das denúncias aqui em Foz, que é muito importante frisar que uma protetora que vai sozinha na casa averiguar uma denúncia, ela está correndo um risco de integridade. Aconteceu até um caso, uma protetora... Aconteceu no dia na véspera de Natal. Foi, aqui em Foz. No dia 24 de dezembro do ano passado, a protetora Noeli, que é... Com a Lore, junto com a Lore. A Lore, perdão, foi agredida, ela é a Noeli. A Lore, inclusive, teve uma fratura de face, nariz. Eu vi. Né? Na tarde da véspera de Natal, porque estavam lá com o carro delas, sozinhas, sem apoio, sem nada, e foram as duas agredidas, né? Isso é a cara do abandono, né? Da causa animal. Porque não é porque... E nessa época, inclusive, os órgãos públicos, com toda a estrutura, todos os cargos dedicados, estavam de recesso. Entendi. Né? Então, mostra o total despreparo. Você criar uma estrutura e botar o nome de bem-estar animal na porta não vai resolver. Né? A gente precisa ter pessoas qualificadas, né? E realmente movimentar. Tinha que ter equipe da guarda para atender, ou da PM por convênio, né? E também não é só cobrar do órgão de segurança, porque eu sou de órgão de segurança, eu sei que falta efetivo para tudo. Né? A gente precisa qualificar esses profissionais para atender o bem-estar animal e dar estrutura, tem que ter viatura, tem que ter o pessoal para fazer o rodízio das escalas, a única coisa que não pode, e muitas vezes, em algumas situações onde a gente sabe que são situações mais perigosas, que as meninas conseguem ter essa percepção antes de irem, porque um vizinho avisa que a pessoa é violenta, porque quem denunciou avisa que a pessoa é violenta. Em muitos desses casos, nós, servidores públicos da área de segurança, na hora de folga, vamos socorrer as meninas. Sim. Por quê? Porque se chegar lá e for passado um certo limite, você se identificar como policial, né? Sim. Mesmo não estando fardado, você consegue evitar uma agressão. Como a maioria das protetoras são mulheres, a mulher já é mais vulnerável, já é mais frágil. Eu enfrento, às vezes, pessoas que chegam desqualificadas para adotar um animal numa feira e o cara vem para cima, eu quero levar, mas aí não vai castrar, não vai fazer vacinação, então tem todo um protocolo. Você tem que fazer uma entrevista prévia, né? Tem uma entrevista, tem todo um cuidado, você não pode fazer uma adoção de qualquer jeito, tem que ser uma adoção responsável. Senão seria uma desova, né? Seria as feiras... Um descarte. Sim, as feiras de descarte, não de adoção. Exatamente, então tem que ter todo um cuidado, mas os homens se prevalecem quando é mulher, então imagina numa denúncia de maus tratos, duas protetoras chegarem lá, pode acontecer qualquer coisa, então o apoio, né, de um guarda, de todo, teria que ter várias equipes, né? Sim, com certeza. Eu recebi uma pergunta da Amanda Ferraz, ela falou: Bibiana, como você enxerga a causa animal de Foz do Iguaçu nesse momento e, na sua opinião, qual que é o problema mais grave hoje na cidade que enfrentamos? Se é que é possível falar um problema. A situação como toda é muito grave. Por quê? Não há uma política pública do bem-estar animal, não há. O que há é uma tentativa de maquiar a ausência dessa política pública. Como é que foi maquiado? Criando um bracinho lá dentro de uma determinada secretaria, uma diretoria dentro dessa estrutura, que ou por ineficiência ou por inexperiência, ou falta de investimento, não é porque o custo gasto lá ele é bastante relevante. Não tem atendido.
no cenário municipal, nada do que se esperava, né? O aumento volumétrico das castrações não aconteceu, o castramóvel em si não saiu do papel, né? Por burocracia e por outros procedimentos. A gente não tem essa rede de combate aos maus tratos funcionando. Não funciona, tanto que as protetoras continuam sendo agredidas, os animais continuam sendo agredidos e vão desembocar lá nas ocorrências policiais, lá dentro da Polícia Civil. Para dona de casa que está assistindo a gente agora com o seu animalzinho, deve estar se perguntando, mas qual que é o papel efetivo de uma diretoria do bem-estar animal? Bem-estar animal já se pressupõe que é para cuidar do bem-estar animal de um modo, em todas Sim, organicamente seria tratar de uma forma ampla, né? Tratar dessa rede de captar denúncias, gerir essa questão do banco de rações e captar, né, recursos para esse banco de rações e atuar junto aos diversos órgãos públicos para a execução de políticas e de ações preventivas e repressivas em relação ao bem-estar animal. Isso não ocorre efetivamente. E resgates, porque muita gente, assim, pedidos centenas que eu recebo de resgates, você sabe que não dá para atender todo mundo, porque é impossível. Não dá, e às vezes, assim, a gente entende o desespero da pessoa que às vezes ela vai lá e chama no Facebook, ou acha o contato da gente, ou da protetora, tem um cachorro atropelado aqui agora, né? Tem um animal abandonado na avenida tal, 2 horas da manhã ou 10 horas da manhã, ou, olha, eu mandei mensagem 10 horas da manhã e ninguém veio socorrer. As protetoras que hoje fazem esse trabalho, fazem com carro próprio, gasolina própria, e elas não ganham, ao contrário, elas pagam para fazer isso. Então, assim, muitas vezes elas estão trabalhando ou estão atendendo uma outra ocorrência, né? Assim como, e as pessoas a gente tem que também conscientizar as pessoas. Foi como você falou da entrevista na hora da adoção. As pessoas querem assumir um pet e depois querem transferir, muitas vezes, a despesa desse animal. Exatamente, né? Eu percebo isso. Então o Facebook virou uma rede de financiamento dos custos médicos dos animais. Por quê? A pessoa ela vai lá, minha cachorra precisa fazer uma cirurgia. Gente, eu não estou questionando alguém que precise realmente de ajuda. Sim, tem muitas pessoas boas. Tem muita gente, né? Agora, tem muita gente que acha que as outras pessoas têm que custear isso. Você tem que fazer uma análise também na hora de pegar um animal. Que sim, é igual uma criança. A gente vai ter que ter o custo da alimentação, da vacinação, do atendimento médico preventivo, do atendimento médico de emergência. É que eu acho que também a situação virou caótica, então no desespero as pessoas, por amor incondicional aos animais, querem socorrer e muitas vezes é o que você falou, não tem... E aí cobram de quem não tem que ser cobrado. E as protetoras muitas vezes estão endividadíssimas. Sim, né? Elas sempre estão endividadíssimas, né? Sempre, sempre. Por quê? Porque, volto a dizer, não há dinheiro individual, não tem rifa, a gente vive para vender rifa, macarronada, sorteio, bingo. As pessoas que me conhecem, quando eu mando mensagem, oi, tudo bem? Às vezes tem uns que já falam assim, lá vem a Bibiana com as rifas dos cachorros, né? Macarronada, chá com bingo, né? A gente virou um multiplicador de eventos do final de semana em prol da causa animal, bazares, né? Porque fica impossível, né, sem essa estrutura pública de captação, de estruturação. Se a gente não consegue hoje ter, e vejo que é por falta de vontade política, uma clínica pública de atendimento veterinário, vamos cadastrar, vamos comprar horas de veterinários para que eles façam esses atendimentos custeado pelo poder público. A gente tem faculdades de veterinária na cidade que poderiam ceder mão de obra para uma estrutura básica de atendimento médico hospitalar veterinário. Você acha que Foz do Iguaçu comportaria um hospital veterinário municipal? Com certeza. Seria viável, então não é um sonho impossível? Não, com certeza. Inclusive nós debatemos isso na última eleição municipal, né? Quando nós sentávamos para debater e o grupo onde nós estávamos, cercado por protetoras e trabalhando... Era o sonho. O nosso projeto era, durante um tempo fixo, determinado, suprir esse atendimento médico emergencial para quem não tem condição de custear, para quem tem um perfil social que necessita, temporariamente através de atendimento em clínicas privadas cadastradas pelo município, tá? E aí nós íamos atrás, porque recursos federais há,
Ah, tá, para que a gente frisar. construa. Muitas vezes, por que eu falo das críticas? Porque uma função nossa também é demonstrar para as pessoas que quando você fala em bem-estar animal, você não vai tirar o dinheiro do atendimento da infância, da juventude, da saúde. A gente não vai tirar uma cirurgia de quadril de um cachorro do dinheiro que vai deixar de operar a avó de alguém que está esperando uma cirurgia de quadril dela. São verbas diferentes. O que falta? Quando não há vontade política, não há projeto. Entendi. Sem projeto, a gente não tem como captar recurso, nem estadual, nem federal, para tirar algo que Foz, não só Foz comporta, como a região onde nós estamos, né, da Tríplice Fronteira, assim como os paraguaios usam a nossa saúde pública, a Constituição garante, os argentinos usam. O oeste do Paraná, como um todo, é carente de atendimento médico hospitalar para os animais. Porque para muitas pessoas que eu falei que era um sonho, um ideal meu, muitas pessoas falam, mas isso é um sonho impossível, não tem como manter. Cidades menores que Foz do Iguaçu, com um orçamento menor que Foz do Iguaçu, né? Eu falo sonho, isso para mim é objetivo, é meta. Meu sonho era Foz do Iguaçu, que é uma cidade com pontos turísticos naturais tão forte, que o poder público se conscientizasse que nós poderíamos atrair, criarmos um selo para Foz do Iguaçu como uma cidade verde, uma cidade onde o meio ambiente é respeitado. E quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de pessoas saudáveis, de um meio ambiente adequado, com métodos de desenvolvimento biossustentáveis, mas você fala também de respeito aos animais. Nós temos milhões de pessoas no mundo que são apaixonadas pelos seus animais, que querem fazer um turismo focado nisso. Por que Foz do Iguaçu não se especializa nisso, com um investimento tão grande em turismo? Eventos para pets, eventos para amantes de gatos, de cachorros, de criadores, sim, porque muitas vezes em relação à causa animal há uma criminalização da criação de animais, e às vezes eu apoio isso quando eu me manifesto nesse sentido. A gente tem que separar o joio do trigo. Tá. Você criar animais não é crime. Você explorá-los de modo que configure maus tratos, abuso à integridade física, isso sim é maus tratos. Que maus tratos também configura uma amplitude muito grande. Mais amplo. Então, assim, Foz do Iguaçu, de um modo geral, poderia sim ser não só ter um hospital veterinário, como mudar a imagem que Foz tem em relação ao turismo, atraindo, vestindo essa camisa do amor pelo animal na nossa cidade. E você é a favor de um abrigo municipal? Mas quando eu digo abrigo municipal, a gente vê aquelas imagens terríveis. Eu digo um abrigo municipal como os animais merecem, tudo bem estruturado, porque as protetoras eu percebo que já não tem mais para onde levar os animais. O conceito tradicional de abrigo, ele assusta muitas pessoas, porque as pessoas pensam num lugar lotado de animais e que ao fim e ao cabo esses animais são sacrificados, né? Sim. Essa é a ideia da carrocinha que leva para um abrigo desse, né? Mas assim, nós precisamos de um espaço de acolhimento. Um nome até mais bonito de seu né? acolhimento. Nós precisamos de um espaço de acolhimento. Por quê? Esse animal que está nessa situação de abandono de rua, enquanto a gente não conseguir diminuir essa população de rua... Que aumentou com a pandemia, né? Que aumenta cada vez que você tem um quadro de dificuldade econômica, é natural, a situação do abandono é natural, né? Infelizmente dentro da sociedade vai dar prioridade, né? E acaba muitas vezes deixando o animal de lado. Então, enquanto a gente não conseguir, quando a gente fala de política de castração, a gente não vai ver o resultado em 1 ano, 2 anos. Isso a gente vai ter um trabalho de 8, 10, 12 anos num município com a amplitude geográfica de Foz do Iguaçu e populacional de Foz do Iguaçu, para você efetivamente falar, Foz do Iguaçu não tem mais animais de rua. E aí esse centro de acolhimento, com o tempo, ele vai perder a razão de ser. Porque a gente vai acolher nesse centro o quê? Temporariamente esse animal que é retirado de uma família que praticava maus tratos, né? Esse animal que estava numa situação de rua, que vai para um atendimento médico num centro veterinário público e depois, enquanto a gente consegue fazer uma recolocação dele numa família adequada, onde é que a gente vai ficar? Hoje, muitas protetoras, inclusive, são taxadas. É um depósito de animais. Eu admiro quem tem coragem. Eu tenho 9 animais em casa. São 5 gatos e 4 cachorros, né?
Deles, 7 são animais adotados. A maioria em péssimas condições era aquele que ninguém queria adotar na feira, todo pesteado, cheio de sarna. Que aliás é um grande preconceito. Aquele cachorro que está com leite. Era o gato da caixinha que ninguém queria, né? Puro de sarna, puro de pulga. Aquele que demandava uma despesa médica maior que ninguém ia querer pegar. E foram ficando e hoje fazem parte da nossa família. Lá em casa, assim, tem muito mais bicho que gente, né? Mas enquanto a gente procura essa recolocação, onde é que a gente vai abrigar esse animal? Eu me admiro de pessoas, como as protetoras que a gente tem, que chegam a ter 30, 40 ou quase 400 animais, como é o caso da ONG, né? Da vida animal. Muitas perguntas eu recebo. Quantas ONGs hoje tem em Foz do Iguaçu? O número atualizado, cadastrado, eu não tenho. Esse é um número que... Eles falam em 3, 4, porque as pessoas, assim, a ONG da Noeli existia há um maior tempo, virou a referência que tem. Mas, assim, aí a Noeli está lotada, não tem mais como, ela faz o possível e impossível. Eu vou abrir uma ONG aqui em Foz do Iguaçu. Excelente. Eu estou lutando por isso, mas assim... É porque, assim... desculpe te interromper. O problema é a burocracia para você conseguir formalizar. Formalizar. A burocracia brasileira. E hoje também, se você for pensar, qual o benefício o poder público dá para o cidadão, né? Montar toda essa estrutura jurídica para ter oficialmente, porque na verdade hoje você chama para si uma série de cobranças e penalizações por ser oficialmente uma ONG. Exatamente. Né, que um particular não teria. Então a gente também tem que, né, isso também é uma função de um órgão que trata de bem-estar animal, auxiliar as pessoas a se regularizarem, a formalizarem as ONGs que vão auxiliar nesse combate aos maus tratos. Ainda terminando para falar o assunto de maus tratos, com a lei sanção agora, as pessoas falam muito em impunidade, né? Maltratam, fazem coisas, atrocidades e acham que vão sair completamente impunes, mas as coisas estão mudando e mudaram e agora dá cadeia, né? De 2 a 5 anos de reclusão, né? Sim. Sendo pego em flagrante também. Sendo pego em flagrante. Óbvio, a gente ainda não viu os frutos dessa lei, porque vai demandar os processos criminais, né? E assim, o agressor do animal é como o agressor da mulher, é como o agressor da criança. Ninguém vai espancar até a morte um cachorro e vai fazer isso só uma vez na vida, né? Quem maltrata repetidamente uma criança vai fazer isso a vida toda, se não for parado. Exatamente. A mulher e o animal. Então, o agressor do animal... Ele pode até, mas ele foi denunciado, ele foi processado, ele está livre. Eu ainda acho a pena que foi fixada branda. Sim. Porque a gente sabe que vão ser analisados antecedentes, né? A condição processual desse réu e ele pode pegar uma pena muito pequena. Mas eu garanto para vocês que ele não vai ser processado só uma vez por isso, porque ele vai reincidir. Né? E eu acho isso um grande, eu já vi assim, denúncias filmadas, pessoas indo e conversando, olha, não pode isso, aí parece até que o tutor estava, não vou dizer debochando, mas não estava presente ali. Então eu acho que teriam que ser medidas mais efetivas. Uma denúncia comprovada por meio de filmagens, já retirar o animal daquele lado, porque como você falou, vai reincidir e não adianta. Não, e as pessoas, o diálogo não adianta. Por que eu falo de política pública e de conscientização? As pessoas acham que maus tratos a um animal é só o espancamento. Que o animal precisa estar em vias de óbito para ser considerado maus tratos. E aí acham que deixar um animal amarrado indeterminadamente, o animal num tempo como Foz do Iguaçu aqui, que quando a gente não está fritando, a gente está congelando, né? Um animal amarrado no sol por tempo determinado ou exposto a madrugadas, após madrugadas de frio, beirando o congelamento, eles acham que isso, né? Ou não fornecer um mínimo de alimentação, né? Isso tudo configura os maus tratos. E as pessoas acham que só o espancamento. Então a gente também vê isso quando você vai atender, das pessoas acharem que tem o direito. Não, porque o animal é meu, eu faço o que eu quiser. Não é assim. Eu corrijo do jeito que eu quiser. E aqui quem manda nele na minha casa sou eu. A gente escuta isso. Nossa. Eu tive uma situação de um cachorro que ficava amarrado no banheiro por uma corrente mínima,
sem comida, sem água. No meio das fezes, da urina. E aí, para quem não sabe, gente, é a coisa mais chocante de você ver. Eu tenho um animalzinho em casa que até hoje, se a gente não cuidar, ele vai e mexe no cocôzinho dos outros. Sabe por quê? Porque ela e a ninhada dela todinha, dos cachorrinhos que nasceram com ela, o dono deixava fechadinho num cercadinho de tela muito pequeno e não tinha comida nem água. Então, como é que os cachorrinhos sobreviveram? Um comendo as fezes dos outros. Meu Deus. E é o que acontece com esses animais. Então, mais maus tratos que isso não... Então, assim, vai dialogar, a pessoa, você vai na casa, tem um diálogo, vai continuar o animal amarrado. Vai continuar. Então, assim, o que falta? Falta também essa presença da segurança pública junto, né? Precisa de uma estrutura legal dentro desses órgãos municipais do bem-estar animal, de notificar, de abrir um processo, né? De encaminhar para a justiça, de representar o Ministério Público, né? E a gente começar a fazer. As leis não andam por si, já foi um avanço. Sim, nossa. A criação da lei. Mas mais importante que só a lei está lá, a gente precisa, volto a dizer, estrutura municipal. E a maioria dos nossos municípios paranaenses não tem essa estrutura para tirar do papel a lei. E falando um pouquinho da situação dos cavalos aqui em Foz do Iguaçu, que é outro problema gravíssimo, eu recebo nas redes sociais perguntas, o que fazer para minimizar esse problema? O problema dos cavalos é que, diferente de um cachorro, pouquíssimas pessoas vão querer recebê-los. Sim, não teria dificuldade para onde enviar, né? Para onde enviar? Cadê o nosso centro de acolhimento? Né? A maioria dos animais, e é mais cruel ainda, porque os cachorros são mais fáceis de ser abrigados e a gente encontra muito filhote de cachorro, filhote de gato abandonado. Agora os cavalos, eles, mais às vezes, eles são descartados no final da vida. Exatamente, depois de trabalharem uma vida... Velhos, em condições de desnutrição extrema, com lesões que muitos mal conseguem ficar eretos, né, ficar de pé sobre as quatro patas, né? E aí é muito difícil, por quê? Porque a gente evita ao máximo falar numa sedação final, né, numa eutanásia, mas tem alguns animais que são abandonados numa condição extrema de dor, de sofrimento, que são de quase que impossível reabilitação. Né? Porque eles já são muito velhos, tem um quadro clínico que, mesmo com muito investimento e boa vontade de um veterinário e de uma equipe, você não vai conseguir reabilitar. Sim. E reabilitado, o que é que a gente vai fazer com esse cavalo? Mais uma vez, cabe uma estrutura... que hoje a gente não tem, né? Ah, mas então você quer criar um abrigo para cachorro, gato, né? Tem que ter pasto para cavalo? Ou a gente vai ter um espaço para abrigar, ou a gente vai ter que ter parceiros que têm propriedades. Sim, exatamente. Áreas, escolas de equitação, propriedades rurais próximas que têm espaço para isso e criar alguma forma de incentivo para dar um pouco de dignidade para esse animal no final da vida dele. Bibiana, você é uma pessoa incrível, de um coração, assim, transcende o humano, você é muito especial. Nosso tempo está acabando, mas assim, eu admiro muito o seu trabalho, né? Com a mulher, com as crianças, com os animais. Eu vou te convidar mais vezes para você vir aqui. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa, de esperança, né? Em dias melhores. Porque a esperança a gente tem que ter, né? Com certeza. Eu acredito muito, eu amo os animais, mas eu acredito nas pessoas, né? Como policial, como professora, eu aprendi que se nós não criarmos pessoas melhores para esse mundo, não adianta a gente pensar que mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos. Nós que somos mães e que somos mulheres temos responsabilidade de tornar as pessoas melhores para esse nosso mundo. E aí, para os idosos, para os animais, né? Eu espero que as pessoas tenham mais desprendimento e se envolvam, porque o problema não é meu, não é seu, o problema é de todos nós. Exatamente. Né? E que as pessoas se envolvam nas políticas públicas, debatam as necessidades da nossa cidade, né? E não sejam só críticos de redes sociais.
que participem efetivamente junto aos órgãos, né, e arregassem as mãos para fazer, porque é muito fácil, às vezes, criticar quem está fazendo, exatamente, né, e não fazer, apoiar as boas iniciativas, né, e se somar a gente. Nós não vamos construir a Foz do Iguaçu que a gente sonha só no Facebook, só no Instagram, né? Então não brigando também, mais união, né? Vamos nos unir para uma causa dessa, que é uma causa assim do bem. Eu que sou devota de São Francisco vou envelhecer e morrer brigando pelos animais, mas que todos nós tenhamos esperança. Tem solução o problema da causa animal? Com certeza. Basta boa vontade, política pública de qualidade, o resto é consequência. E Bibi, para quem quiser te achar nas redes sociais, você pode deixar seus contatos? Sim, é só... No Facebook vocês vão achar vários, mas sou todas eu mesmo, tá? É Bibiana Orsi. Como Bibiana Orsi eu tô lá no Face. Bibiana Federal eu tô no Instagram. Lá tem meus contatos. Se quiser falar de mulher, de infância, de segurança, de polícia, meus fãs de Polícia Federal também tô lá. Meus concurseiros, né? E vamos debater Foz do Iguaçu, vamos debater o Paraná, que nós, mulheres, meninas, somos 51,6% do eleitorado e ficamos muito quietinhas em casa. Parabéns pela grande mulher e por enaltecer e incentivar mais mulheres. Foi uma grande honra receber você aqui. E é com essa entrevista maravilhosa que o Foz Pet na TV de hoje a gente está terminando. Quero agradecer a todos que participaram, que enviaram perguntas. Continue enviando para o nosso e-mail fozpetnatv@gmail.com. Meu agradecimento à Modulínia. E eu quero deixar um recado para vocês, assim, muita gente fala, estou sem esperança na causa animal, não percam a esperança, lutem com força, os animais não têm voz e a gente está aqui para representar eles. Então, muito obrigada e até a próxima semana com mais um Foz Pet na TV.